Bom, começando então nosso giro de notícias com o que escapou da pauta principal, Moscou derruba 84 drones enquanto ataques atingem os dois lados. É o seguinte, a Rússia disse ter derrubado 84 drones que seguiam para Moscou nas últimas 24 horas. Aeroportos da capital suspenderam voos por segurança, poucos dias após a refinaria da cidade ser atingida por ataques ucranianos. Kiev afirmou ter atacado um centro de comunicações por satélite na região de Moscou. Do outro lado, bombardeios russos mataram ao menos 6 pessoas na Ucrânia, incluindo vítimas em Sumi, Zaporizhia e Odessa. E a Crimeia também enfrenta restrições de combustível depois de danos em rotas de estrutura de energia. No X, a Ucrânia afirmou que destruirá todos os acessos à Crimeia, fazendo dela uma ilha. Isso aí é um assunto interessantíssimo, conforme a gente fala não só sobre como os drones redesenham o campo de batalha, mas como ataque à infraestrutura energética se tornou um ponto crítico. O timing é da essência. Acabou de haver a reunião do G7, onde Zelensky esteve presente, e tanto ele quanto os aliados europeus dos Estados Unidos buscavam trazer a atenção de Trump, após o Irã, para o leste europeu. Ainda nesse tom, existe um desgaste também acontecendo com a Polônia. O premier polonês Donald Tusk tentou reduzir a tensão entre Polônia e Ucrânia depois de uma disputa ligada à Segunda Guerra Mundial. O premier polonês disse que um conflito político entre os dois países prejudica ambos em comércio, geopolítica e reputação. Recapitulando, a crise começou quando o presidente polonês Karol Nawrocki retirou de Zelensky a principal condecoração da Polônia, que havia sido dada anteriormente. Isso aconteceu depois que a Ucrânia homenageou uma unidade nacionalista que era acusada, historicamente, de massacrar poloneses. Zelensky afirmou que Polônia e Ucrânia devem seguir como parceiras. É um desgaste delicado. Polônia foi um país crítico, em especial no início da guerra, quando se fala de refugiados, auxílio militar e por aí vai. E na Espanha, caso polêmico, o juiz espanhol Juan Carlos Peinado. Peinado é um termo interessante, né? Significa penteado. Bom, eu acho que a metáfora que eu fiz não é muito boa passando a mão na cabeça, né? Já que eu não posso fazer penteado. Mas peinado é penteado em espanhol, um pente é um peine. Eu não sei porque eu acho essas palavras muito engraçadas. Foco. O juiz espanhol Juan Carlos Peinado passará por uma audiência disciplinar depois de sugerir que policiais da escolta de Begoña Gomes, esposa do primeiro-ministro Pedro Sánchez, poderiam ajudar ela a fugir. Ela é ré em uma investigação de corrupção e o Peinado determinou que Gomes entregue o passaporte e não viaje ao exterior. Esposa do primeiro-ministro. Ela nega irregularidades e está recorrendo. O Conselho do Judiciário abriu um processo contra o juiz por desrespeito à polícia. É o novo foco de tensão para o Sánchez, que não é investigado e diz que vê motivação política. Vem em meio claro a muita tensão quanto a eleições e o futuro dos socialistas, dos quais Sánchez, o primeiro-ministro, é um, na Espanha. Fazendo um link, já que a gente está falando de Europa, a União Europeia busca no Brasil uma parceria para garantir minerais essenciais, especialmente terras raras. O comissário Josef Sikela visitou um projeto da Virdes, em Poços de Caldas, Minas Gerais, que é considerado prioritário por Bruxelas. A proposta europeia inclui compra futura, tecnologia e apoio ao processamento local. A ideia é ajudar o Brasil a vender produtos de maior valor em vez de apenas matéria-prima, e Virdes negocia com a belga Solvay. A corrida por minerais ganha imensa força porque, quando se fala de terras raras, são 17 elementos metálicos que vão para carros elétricos, defesa e tecnologia. A Europa e os Estados Unidos tentam reduzir a dependência da China, que tem basicamente um monopólio do refino. O Brasil tem cerca de 20% das reservas globais. A China, estonteantes 44%, maior do mundo. Mas quando se fala de processamento, é quase um monopólio chinês. E isso deliberadamente, tá? O Partido Comunista Chinês, desde 95, toda vez, em particular, se fazia refino em Mountain Pass, na Califórnia. Toda vez que um concorrente em refino e processamento de terras raras entra no mercado, o Partido Comunista Chinês subsidia preços desde 95 para garantir que estrategicamente se mantenha esse recurso tão valioso como uma espécie de poder de barganha na geopolítica mundial. Existe um tema prioritário no governo Trump atual, que é diversificar esse tipo de fornecimento. E quando se fala sobre negociação com o Brasil, ou negociação do Brasil também, porque para o Brasil também não é interessante ser um exportador de uma matéria-prima que é processada na China, ou exclusivamente na China. Quando se falava sobre a visita de Lula aos Estados Unidos, e aqui, claro, hoje a gente recebeu um grande amigo do canal, que é o ministro Ernesto Araújo, e ele deu uma perspectiva que tinha inclinação direitista à eleição na Colômbia. Mas o nosso compromisso, o nosso esforço é conseguir ver as coisas de forma distanciada, e eu creio que a gente tentou o máximo possível, quando Lula visitou os Estados Unidos, cobrir o tema sob essa ótica.
E eu falei naquele momento que, independentemente de governo, a esquerda, a direita, para cima, para baixo, no cateto da hipotenusa, um acordo que eventualmente viesse a ser realizado para que o processamento de terras raras ocorra no Brasil e haja uma diversificação de parceiros para venda, coisa que o próprio governo Lula também tentou com a Índia anteriormente, para terras raras, isso seria uma espécie de home run em termos da indústria brasileira. Então, interessantíssimo ver também o que acontece agora em termos de o que acontece quanto à Europa.